Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e esse é o Flavesp Podcast. Hoje nós temos aqui a presença da Beth Caram, cantora, violonista, fundadora do Grupo Lumen. Muita alegria de ter você aqui, viu, Beth? Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, como você está? Bom dia. Tô bem. Tá bem, então tá ótimo. Então a gente vai começar... Como a gente tem esse podcast aqui que é cultural, então logicamente é de cultura, né, Celião? De cultura, né? Então a gente vai perguntar para você como foi seu começo, assim, como que foi a sua inspiração, quando você começou, foi diretamente no violão, ou foi em alguma outra arte, depois foi pro violão, como que foi o seu início, assim? Meu início foi pelo violão mesmo. Certo. Influenciada pelo meu pai. Seu pai era violonista? Ele tocava um pouquinho. Uhum. Mas ele que me colocou no mundo, assim, da música. E você, na casa de vocês ouviam muitas músicas, assim, como é que era esse ambiente? Era um ambiente musical? Bem musical. Bem musical. Sim. E ouvia de tudo? De tudo. É. Eu tive a oportunidade, eu peguei várias fases, né? Pela idade, eu peguei várias fases. Então, e tinha alguém que te inspirava mais, assim, de violão ou de cantora? Como é que... Alguém que você falava, nossa, esse eu... Porque a gente sempre tem um sonho, né? Quando a gente começa... Eu mesmo, quando comecei, assim, na coisa de música, na minha casa era muita coisa de arte, né? Principalmente música. Então, em casa tinha um espelho, assim, oval na sala. E aí eu ficava pondo os discos, que é tempo de disco, né? Os disquinhos lá na vitrola. Vitrola, pessoal, vitrola. Na vitrola, né? 78, 33, 45, né? 45 também. Aí colocava lá e ficava no espelho olhando, cantando, e todos os estilos de música, né? E logicamente tinha um e outro que a gente gostava mais. E aí a gente colocava mais e eu tive uma felicidade de, na minha casa, ter assim músicas desde ópera, de choro, de samba, de rock, de brega, canção, e aí ia, né? Bem sertanejo, variado, era tudo... estilos, né? E aí tinha os artistas que a gente gostava, por isso que eu te perguntei, tinha alguns que você se espelhava mais, gostava mais? Eu peguei a fase bem do rock, né? Pela idade, assim, adolescência... Eu ouvi muito rock, mas em casa eu ouvia música assim de mais qualidade, né? Tá. E aí o rock que você ouvia era o nacional e internacional na época? Era bastante... Era misturado. E na sua casa você ouvia outros estilos? Na minha casa eu ouvia assim, cheguei a ouvir até valsas, né? Que meu pai gostava muito, né? Música bem romântica. Tá. A valsa, no caso, era a valsa não tipo Strauss, assim, não? Não. Valsa brasileira mesmo. Tá. E você, então, aí começou a... Quando que você começou a realmente falar, bom, eu quero... Ou alguém falou, toma um violão. Como que foi isso aí? Esse começo seu mesmo? Então, meu pai colocou meu irmão no conservatório. Aí ele começou a tocar violão, e eu comecei a gostar também. Mas meus tios tocavam cavaquinho, então eu dava assim uma arranhada, né? Tá. E o seu irmão seguiu também? Teve mais alguém que seguiu? Da família, só você? Só eu. Só você. Meu irmão tocou muito, muita música clássica, né? Eu tocava também na época, mas depois eu parti mais pro popular. Tá. Foi mais pra linha MPB, né? Eu peguei a fase bem da bossa nova. E aí comecei a experimentar uns acordes assim, dissonantes, né? Tá. Então fui me apaixonando. Você falou da bossa nova, eu lembrei, o seu cabelo tá um pouco lembrando a Nara Leão, não tá no começo, Célio? Assim? Sim, falavam. Tá bem assim no estilo. Eu fui bem fã dela. Então ela tinha todo esse perfil, né, da bossa nova. Tudo. Isso. Então você foi, e aí você foi estudando, você também foi pro conservatório, é isso? Fui, fiz alguns anos de clássico, né, violão clássico, e assim, depois passei pro popular. Pro popular. E aí você foi se formando, e aí você foi montando os seus cursos, como que foi isso aí? Eu dei muita aula, né?
em alguns conservatórios, né? Assim, daqui da região, do ABC, Ribeirão Pires, e tem a Escola Camerati, que depois era do Cláudio Lucci, depois ficou sendo do Belchior, assumiu, né? Tá. Eu peguei uma fase também. Ali nos Jardins de Santo André? Ali? Santo Jardins, André, né? Eu peguei uma fase também lecionando, né? Certo. No Camerati, e que era dominada, né, pelo Belchior. Tá. Aqui eu tenho que você, então, era do Grupo Lumen, né, que foi o que você, aliás, é do Grupo Lumen que você fundou, né? Também tinha o Coral Cristal, que mais que tem as suas aulas de violão, de viola, você deu aula de viola caipira, canto, isso, cavaquinho. Isso, tudo no Camerati e violão e companhia. Tá. E hoje vocês têm o Grupo Lumen. Isso, o Grupo Lumen Serenatas. Tá. Esse é o seu trabalho principal hoje. Aulas você não tem mais, ou tem também? Tenho, dou aula ainda. Continua com as aulas. E tem outros projetos que você está fazendo com outros grupos, outras coisas, ou só o Grupo Lumen mesmo? Não, só o Grupo Lumen. Eu trabalho muito com o Coral Cristal, né? O Coral Cristal ainda tem também, está atuante hoje, é isso? Tá. E você participa de bastante coisa com o coral? Como é que é? O coral tem bastante pedido, né? É um coral de idosos. Tá. Então eram mais novos, né? Mas como estão comigo há 20 anos, mais de 20, né? Eles acabaram ficando mais idosos ainda, né? Tá. Mas é um repertório moderno. Tá. Não é um repertório assim de vovozinha, né? Também é legal, né? Por que não, né? Também é. Também tem coisas assim interessantes. Então você é regente, é a fundadora também do Coral Cristal? Isso. Coral Cristal, do Lumen. E esses trabalhos que vocês têm feito, aqui tá me dizendo aqui, deixa eu ver aqui, você tem também 2 CDs gravados, né? Isso. E esses são trabalhos autorais, é isso? Não, são regravações? São regravações de músicas antigas, né? Uhum. A gente deu fez uma mistura, né? Mas basicamente são músicas antigas. Músicas antigas. E essas antigas é voltada para aquele que você ouvia antigamente, é isso? Que você se chegava mais, né? São músicas que os amantes, né, da música gostam. Tá. E hoje no Grupo Lumen, então, está você, a sua filha, Soraya, o Célio Colela. Célio Colela. E quem mais? Tabata Lasso. Meu neto, Kaique. Então a família tá seguindo os passos, né? É isso, né? E vocês são 2 violões ou mais? São 2 violões? São 2 violões. Voz. Eu, a Soraya, isso. Voz. 4 vozes. 4 vozes. E o Célio na flauta transversal. Tá. Algumas vezes eu faço cavaquinho. Você tem o casal Fiuza, a Jane, a Betty. Eles se agregaram, né? Uhum. Agora fazem parte do Lumen. Tá. E então o Lumen é grande, tem no total 8 pessoas? Isso. 7, 8? Não. Até 30. Até 30, tá. Até 30, depende. Muita gente pelo Lumen. Tá. Se o evento for maior, então a gente leva mais integrantes, né? Tem a Cris, que está com você desde o início. Cris Frata. Tá. Então vocês são assim, tem um grupo, vamos dizer, fixo, mas tem os freelancers também que aparecem, é isso, né? O pessoal que pega, vamos pegar esse aqui, faz esse, né? Isso, né? Isso. É que não é o trabalho que a gente faz, né, Célia, às vezes. E que eu também faço, às vezes o pessoal fala, Flávio, você vai fazer violão, voz, mas você não tem um cara para fazer, sei lá, sopro, um cara para fazer percussão, um cara para fazer teclado, um cara para carregar a caixa. Então, fala um pouquinho dos seus arranjos, Beth. Fala aí, Beth, dos seus arranjos. Eu faço arranjo vocal. Tá. E então, você tem uma inspiração assim, ou por exemplo, eu lembro que o meu pai, ele também teve uma coisa assim, um pouco da arte, né? E como ele tinha uma voz grave, o dele era um baixo profundo mesmo, ele fazia um baixo, né? E eles tinham um quarteto na época, que era um quarteto de spirituals, né, que eles falavam. E então eles eram muito para essa linha.
né? De cantar, tal. Então você tem alguma linha assim que você segue ou é bem aberto? Como que é as suas... O feminino foi inspirado bem no quarteto em si, né? Ah, tá. E quando tem os masculinos, o MPB4, né? Que eu ouvia muito, né? Tá. E... Inclusive você está falando do quarteto em si, acho que faz uns 2 meses morreu uma das... Isso, acho que 2 já. 2, né? É. Foi a Sinara. Morreu, foi a fundadora, né? A Sinara foi a que morreu mais recentemente. Eu lembro que eu vi a reportagem e eu também gostava muito de ouvir o quarteto em si, o MPB4, né? Isso. Que davam tinha também, eu ouvia muitos cariocas. Ah, também, muito bom. Né? Eu lembro dela, carioca, eles cantando essa, bem legal. Que eu peguei essa no começo no violão. Demorei uns 50 anos para tocar, mas tudo bem. É isso, Elhão. Eu tive uma influência boa. Peguei uma fase muito boa, né, de cantores. Então, você vai ouvindo coisa de qualidade. Sim. E você vai se aprimorando, né? É meio estranho, né, pra gente que ouviu, assim, coisas bem interessantes. Hoje em dia você ouve as coisas que estão, assim, muito mais eletrônicas, né? Muito mais mecânicas. Não é estranho pra gente ouvir? Assim, quando você pega uma... Tô falando isso porque eu bebi muito dessa fonte, né? Mesmo criancinha lá, era aquela coisa de ouvir e falar, nossa, já ouvia música que, né, que já tinha uns bons anos, assim. Mas você ouvia e falava, poxa... Né, você ouvia harmonia, você ouvia acompanhamento, você ouvia a parte de ritmo mesmo, né? Você ouvia toda aquela... E aí eu acho que com o tempo foi perdendo isso porque virou muita coisa eletrônica, né? E pra gente difícil apurar, né? Pra gente dividir que veio... as notas, assim, né? Você ouvindo. Sim, e eu tenho muito isso que também os cursos que a gente dá também de música, tal, de violão também. Dou muito curso para jovem, né? E eles às vezes vêm com outras referências. Fala assim, professor, ouve essa música aqui, é totalmente eletrônica. Fala, onde que eu vou enfiar o violão aqui, né? Porque dá para você fazer só uma coisa de ritmo, mas não tem aquela, né? Só balanço, né? Aí você fala, nossa, e não é tão fácil de repente para fazer, mesmo que seja 2 acordes, mas tem uma outra concepção, né? Aí você fala para eles, olha, então a gente teve uma referência legal, eu acho, assim, que pra gente às vezes bate diferente, né? Não é bem assim? Você fala pra gente, acho que eu tô bem atrás, bem longe. Não, mas eu também, porque assim, a questão mais de, como que eu vou dizer isso? A questão do aprendizado mesmo, entendeu? Que eu acho que é isso que dá a base pra gente, mesmo hoje. Eu pego um monte de gente, né, Cirão, do tempo da gente, assim, quando a gente fala do tempo da gente, quando a gente era jovem, que pra gente era legal. Aí você vai tocar um negócio e fala, nossa, mas isso já tem... sei lá, 40 anos tocava. Aí, às vezes, você tá dando uma referência pro aluno, aí ele olha para você, fala, o que esse cara tá falando? Aí você fala, nossa, não é essa a referência, eu tenho que ter a referência atual para talvez fazer entendeu? Que para mim ainda é legal, né? Assim, não deixa de ser interessante, mas a gente tem que, às vezes, estar ali, como você falou, não é um coral de velhinhas, né? Tem todo um outro trabalho também dentro do que você faz os arranjos, né? Muitos grupos estão resgatando coisa, né? Assim, antiga, mas resgatando e trabalhando no moderno. Então, você tem essa oportunidade, né? Essa geração que ouviu só, vamos dizer assim, coisa sem qualidade, né? Tem oportunidade de ouvir melhor, né? Sim. Coisa de mais qualidade. Eu vejo também que muitas vezes eles vêm com uma sede de aprender. Assim, quando você dá um negócio diferente, eles olham e falam, nossa, né? Eu falei, então, isso aqui é de tal, teve regravação tal. Hoje em dia tem um pessoal que faz também, às vezes eles fazem um remix, né? Que eles falam uma forma diferente, mas é a música. E eles né? aceitam, né? Eles aceitam e gostam e perguntam, falam, olha, professor, não é isso aqui. Olha, eu tava ouvindo tal coisa todo dia aí, não sei quem que pôs lá pra eu ouvir, eu gostei pra caramba, quem que é, tal. Eu falo, tá vendo? Uma referência, sei lá, dos anos 60, dos anos 50, dos anos 40, né? Que eu mostro muito pra eles, por exemplo, Carinhoso. Aí eu falo, Pixinguinha, eles vão ficar olhando, Pixinguinha. Então você vai falando para eles quais são as referências musicais que nós temos, né? E também tem as referências que às vezes a gente não conhece muito, não tem tanto assim saída de mercado, de divulgação, mas também tem um trabalho bom. Que às vezes a gente fala que é o pessoal alternativo, que não é tão alternativo, mas é alternativo, mas de alguma forma também é conhecido, né?
tem um trabalho, né? Você mesmo falou do Belchior, né? Você não fez um trabalho com ele? Fiz. Então, se você falar para muita gente hoje Belchior, principalmente já vão olhar para você e falar, nossa, né? Quem é Belchior? O que é isso, né? Então, fica uma coisa meio mais... Tem toda uma relevância no trabalho, né? Tem todo um processo aí que, para a gente mostrar, eu acho que é bem interessante, né? Tem muitas você composições, fazer. né? Muitas coisas, que às vezes são Que até são perdidas. até desconhecidas, né? Eu falo isso pro pessoal, às vezes fala assim, mas hoje tem tudo no Spotify, no celular. Fala, ó, tem coisa, por exemplo, que saiu em disco que não tá aqui. Algumas coisas não estão. Muitas coisas ficaram, né? Ainda não foram, né? O neto dela mesmo, depende muito da referência. O neto dela, ele gosta de Cartola, de Candeia. Então, olha só. Olha só. Que é mais antigo. O caçula, né? Ele tem 23. adolescente, 23. É o caçula dos caçulas, é isso, não? É que o Célio citou o neto, tem o neto pianista clássico, né? Tá. Ele não... Acho que não gosta, não é que não gosta, não atrai muito, né? O popular. O popular. É. Tá. Mas ele é totalmente clássico, formado mesmo, leciona piano clássico, né? Uhum. Eu acho que às vezes também tem assim, a pessoa quando vai para uma linha clássica, ou vai para a linha popular, tem uma diferença, às vezes o cara vai só naquilo, mas ele fica naquilo. Tem gente que fica só naquilo mesmo, né? Porque é o estilo dele, é o jeito dele, né? E que nem no meu caso, eu consegui trilhar os dois um pouco, assim, sabe? Mexer um pouco, trabalhar. Eu vejo, às vezes, pessoal que às vezes a gente até trabalha junto, que tem mais dificuldade até de entender que coisas, às vezes, que são básicas, né? Às vezes você fala, nossa, é básico, isso a pessoa não consegue assimilar, porque ela está no outro trabalho dela aqui, ela está é aquilo dela, que é excelente também, né? Uhum. Mas a gente gosta, sei lá, às vezes de fuçar mais, não sei o nome disso aí, mas é uma coisa meio assim, né? Eu fazia violão clássico, né, muitos anos, mas depois eu fui experimentando, né? Uhum. Mas o violão clássico, ele te deu toda uma base para você fazer o popular, não é? Porque quando você está tocando, o que acontece comigo? Às vezes eu estou tocando, eu faço um negócio aqui que foi pelo clássico que me fez fazer aquela coisa no popular. Você introduz, né? Alguns acordes, né? Isso, que às vezes você toca com um pessoal que já teve só uma outra linhagem, por exemplo, só popular, que aí não faz uma coisa que você fala, olha, uma coisa, né, que fica legal aqui, ele não consegue entender. E vice-versa, né? E você pode fazer uns solos, né, no meio. Sim. Com mais experiência, né? Sim. Pessoal, só para vocês aí, às vezes vocês estão ouvindo, ó, às vezes tem o Célio da flauta, ele tá aqui, tá escondido, mas ele tá aqui. Célio? Tem a Soraya, que também tá escondida, mas tá aqui. A Soraya também é violonista, cantora, é isso, né? E filha da Beth. Mas eles falaram, não, deixa só a Beth falar hoje, mas eles estão aqui, ó, né? Fazem parte também do Grupo Lumen, trabalham com a Beth já há um tempo, né? Bom tempo, né? E como que você fundou o Grupo Lumen? Fala pra gente aí. Como foi essa ideia? Como apareceu? O nome? Como que foi isso aí? Então, como eu falei, né? Eu era muito inspirada no quarteto em si. Tá. E a gente começou a experimentar, assim, vocais, com o violão, aí juntou com o Célio, a Soraya já fazia. Você juntou com o Canhotinho. Sim. Olha, o Canhotinho do Cavaquinho. Canhotinho que fazia parte do Demônios da Garoa. Tá. Ele é nosso amigo até hoje. Tá. Que juntou o grupo. O Canhotinho que juntou o grupo, é isso? Era um trio feminino. Trio feminino de vozes femininas, e aí ele juntou essas vozes, elas convidaram a Cris, virou um quarteto. Eu ficava no violão e o Canhotinho no cavaquinho. Tá. Ele ajudou muito a gente também a fazer vocal, né? Porque ele tem, assim, muita experiência, assim, que não é teórica, mas ele passava muito bem para nós, né? Tá. Então, a gente agregou, assim... E aí, daí partiu essa ideia de criar esse... Porque não tinha esse nome. Não. Esse nome veio depois. Você que criou, pegou o nome? Foi uma amiga da gente, eu não vou lembrar o nome, me perdoe, não vou lembrar o nome. Ela que sugeriu o Lumen.
Então depois eu acrescentei serenatas. Tá. Então ficou Grupo Lumen Serenatas. E isso faz o quê? 20 anos que foi formado, não? 32 anos. 32. Tá. Sérgio, você tá todo esse tempo? 2 CDs. Tem os 2 CDs do Grupo Lumen. 2 CDs, né? O primeiro se chama... Gravado no Camerati também, que na época não era de propriedade do Belchior. E Sob a Lua ou Sob a Janela? Primeiro Sob a Janela. Sob a Janela é o primeiro. Tá. Isso. Depois Sob a Lua. Sob a Lua. E isso. Já como Grupo Lumen. Já, os dois como Grupo Lumen. Isso. Tá. E repertório também antigo. Tá. De músicas e a gente antigas. Acha isso? Todos, né? Nem não. todos. A gente acha esse CD, esse trabalho, não? Não. Nas mídias sociais? Não. Tá. Esse mês aqui nós vamos inserir na plataforma. Ah, tá. Tá indo para as plataformas, então. Aí, pessoal, grava aí o Grupo Lumen logo nas plataformas aí para vocês ouvirem, curtirem, contratarem, certo? Não é isso? Que é um trabalho muito bom, um trabalho que já tem um bom tempo e um trabalho realmente de muita qualidade, né? Porque tem o Célio, que eu já conheço, a gente já tem um trabalho, conheço também a Beth Caran, a filha dela, já viu o trabalho deles, e sem dúvida é um trabalho de primeira, tá? Então, se você gosta aí de uma serenata legal, né, quer fazer lá pra mãe, pro pai, pra tia, é isso, Célio? Isso. Né? É um trabalho totalmente acústico, a gente prefere fazer o acústico, né? Porque não tem aquele problema de mixar ruim o som. Entendi. Então o acústico e eu acho que chega mais próximo da pessoa que recebe a serenata, né? Emociona mais. Emociona mais. E agora, vocês como já tem um tempo assim de serenata, né? Eu lembro porque eu cheguei a fazer um tempo assim, uma serenata com o pessoal que me convidou em São Paulo e fiz algumas vezes. E assim, todas as vezes que a gente ia, sem brincadeira, olha, se foi 1 ou 2 vezes que não aconteceu alguma coisa estranha, fora do contexto, sabe? Foi pouco, né? Porque sempre tinha uma coisa, eu lembro assim, depois você vai contar se tem alguma aqui, eu vou contar uma que eu lembrei agora. Nós somos em 3, né? Chegamos aí com uma carta, aí a gente tá, aí a moça falou assim, o rapaz falou, olha, vocês vão lá, vocês vão fazer, eu escrevi uma carta, porque eles tinham brigado e tal, ele queria reatar o namoro, né? E mandou a gente ir, com a carta bonitinha e tal, aí a gente chegou, a moça, tal, uma casa grande, assim, ela até recebeu a gente bem no começo. Vocês vão fazer a gente veio, uma pessoa, quando a gente falou que era, né, o ex dela e tal, aí ela já ficou meio assim, e na outra sala tinha um vidro grande assim, tinha 2 cachorros enormes, né? Estava na outra sala. Aí a gente começou a falar, a moça começou a cantar, a moça começou a mudar o jeito dela. Eu falei pro meu amigo, ela não tá gostando não. Você tá vendo aqueles cachorros lá? Você tá vendo a cara daqueles cachorros? Aí eu falei pra ele, vamos rápido, faz rápido. E ela realmente não estava gostando. Tanto é que no momento assim que a gente falou tchau, obrigado, ela tá bom, ela abriu a porta e já abriu pros cachorros. E eles vieram, né? Então a gente teve que sair meio que rápido do negócio, né? E aí eu estava falando, eu lembrei dessa situação. Eu falei, nossa, e lembrei de outra, essa também foi sensacional. Meia-noite, lá em São Paulo, lá pra, acho que é a freguesia do Ó, que a gente foi fazer também. Pessoal, quando for meia-noite, vocês chegam lá com o violão, 3 músicas, vocês falam. E nós chegamos e tinha um muro grande, assim, né? Apertamos a campainha, mas tinha aquele buchiche de gente, né? Eu falei, nossa, deve estar lotado isso, né? Eu com o violão, ele com o chocalinho, outro também com o violãozinho. Abriu o portão, juntou o pessoal com a gente. Quem disse que meu violão foi parar na mão de outro? Sabe, aquela galera, não sei o quê. O meu amigo, quando tentou falar lá, que também tinha que falar poesia, falou lá uma poesiazinha lá, rapidinho, né? Conclusão, o que a gente ia fazer? Não deu pra fazer muito, deu pra fazer uma música. E pra fechar, pra falar, gente, então, né? Nós precisamos ir embora, nós temos outra, então vamos cantar. Não posso ficar, nem mais. É pra todo mundo cantar junto, e aí, enquanto tava cantando, a gente, né? Quer dizer, mudou todo. Porque essa vez o pessoal não deixou a gente fazer mesmo, porque eles estavam num outro embalo, né? Que acho que a festa já tava rolando um tempo, né?
E o pessoal tava bastante gente também bebendo, todo mundo feliz e tal. E tava cheio, sem brincadeira, tinha gente. Eu falei, nossa, não deu nem tempo da gente abrir a boca. Os músicos chegaram. Sabe que você é meio carregado assim, né? Foi uma situação muito interessante. Eu dei risada. Então, às vezes que eu participei, sempre teve uma história que é verídico, né? Eu não tô mentindo, é verdade mesmo. Foi umas coisas que aconteceram. Tem também muita história. Então, conta aí pra nós uma história. Assim que você fala, a gente nossa... tem frases também, assim. É muito lindo o trabalho de vocês, muita técnica, só que eu, no caso, a pessoa que recebeu, né, eu não gostei. Não, falou, nossa. Gostei da pessoa que enviou. Entendi, que é o mesmo... Tá. Né? Então... São coisas assim, vem um elogio. No cocô do cachorro e entrar sujando a casa, já apareceu uma barata, de pessoas que já estão alteradas, tem de tudo. Tem de Depois tudo. de 33 anos, a gente antecipa uma situação dessa, a gente já fala, né? Põe todo mundo sentado, depois da comida, tira o som. É verdade. A gente já sabe o que vai acontecer, então a gente prepara o ambiente. Porque você fazer uma serenata e as pessoas comendo de costas, não dá, sabe? né? Pessoas nem... Não estão nem aí, né? Pro que você está fazendo. Nem ouvindo, estão conversando, comendo. Tem pessoas, assim, que não têm respeito mesmo pela música, né? Nem pela arte, em geral. Isso, assim, eu vivenciei isso também faz pouco tempo. Acho que faz o quê? Uns 2 meses. Uma amiga minha que faz muita festa infantil falou, Flávio, eu vou precisar de você. Você pode ir? Que eu já fiz muita festa infantil assim também, né, com as músicas. Não, sério mesmo, a gente já... Aí eu falei, dependendo da data, horário, aí a gente combinou. Eu falei, dá. Eu saio, né, do trabalho lá de música que eu tenho, já saio e já vou, beleza, né? Mesma coisa. Cheguei lá, pessoal, várias mesas assim com o pessoal, né, num condomínio fechado, e as crianças brincando. Aí essa minha amiga, ela tem muita coisa assim de teatro também junto, sabe? Que ela gosta de interpretar, né? De fazer, né? E aí eu vou junto tocando, cantando, e a gente vai, né? Sem chance. Os caras lá rindo, batendo copo. A gente aqui tentando com as crianças. Daqui a pouco as crianças também começaram, né? A minha amiga falou, Flávio, nunca mais a gente vai fazer assim. É uma frustração, ela falou, né? Nunca mais. Eu me senti muito mal. Eu falei, é o povo mesmo, né? Que é aquilo que vocês falaram. Tem que ter uma preparação para as pessoas que estão na festa, naquele ambiente, para receber, porque senão fica uma coisa assim, né? Para respeitar quem está recebendo. Isso, também. Aí virou uma coisa assim que, nossa, né, Zé? A dona Beth foi contratada para homenagear uma pessoa, por 2 pessoas da família, e um pedia segredo para não falar para ninguém. Tinha segredo dos 2 da família. Os dois que estavam contratando eram pessoas... mesmo grupo. Estavam no mesmo grupo. E como foi isso? Ela chegou lá e falou, tá vendo? Não teve jeito. Contrataram. Não teve jeito. Não, tem situações, né? Você faz um pouquinho, um trecho, né? Da vez. O pior de com ela é que ela não lida com a situação assim que faz ela rir. Tá. Então ela tem umas situações, o banana de pijama, a pétala de flor do telhado que entupiu a flauta dele, e o duro é controlar a risada dela, né? Entendi. Não, o Célio tocando e vai abrindo, né? Aí entrou a moça, um namorado, né? Ele jogou assim. As pétalas tudo. Pétala. Aí ficou assim aqui. A noiva tinha uns 89. E ele subiu no telhado para jogar as flores. Eles na janela. Nossa. E aí elas pensavam que era uma barata. Elas começaram a gritar. Não, tem muita situação assim engraçada, tem situação emocionante, né? Muitas vezes você até chora junto, né, com a pessoa que está chorando. Se emociona, né? Se emociona, né? Eu já tocou até em velório. Nossa, não. Vários, né? Minha mãe te adorava você, meu pai adorava. Velório é triste, né?
É comum, né? O pessoal chamar assim. Eu acho que tudo assim, da experiência que eu tenho, que vocês têm também, claro. Eu acho que envolve muito a educação do povo, assim, sabe? No sentido de respeitar. Porque é muito... Às vezes mesmo eu cheguei a coisas recentes, assim, de não ir tocar por causa disso. Porque eu falei, eu já fui uma vez, vou chegar lá e eu sei que vai ser o mesmo esquema. E você, né, prevê, né? Você fala assim... Aí você fica, né? Eu vou lá, né? Não é a questão de ser chato, não é isso, mas se você está sendo contratado para tocar e cantar, né, que seja ou uma coisa mais solene ou mesmo para alegrar e tal, as pessoas que estão ali têm que, né, ou interagir, quando né? Você já recebeu, é muito desagradável. É desagradável, aí você fala, puxa vida, meu, é uma coisa assim. Então, às vezes a gente, é o que vocês falaram, tem que estar agora preparado, né? Se prepara mesmo para coisa, para fazer um negócio, né, para o público também ver, né, porque senão vira isso, né? É o que eu falo também às vezes de festinha de criança, né? Dependendo da festinha que você vai, a gente que são os adultos, né? Aí vira aquele negócio que, né? Nós não fomos, sério, naquela festa né? Fica aquele negócio e tal. Você não consegue falar, você não consegue comer, porque não vem as coisas para comer. Você não consegue tocar, que a gente ia tocar um negócio, não tocamos lá. Aí você fala assim, nossa, meu, mas que coisa aqui, né? E para as crianças, e vira aquela loucura e fica ali 4 horas naquele negócio, acabou, tchau, obrigado. Ou você reduz, né, o repertório. Vira uma coisa, você fala assim, nossa, meu, será que é isso mesmo, né? Então eu acho que tem muito disso, né? Assim, nesse aspecto de entender o trabalho da gente, às vezes de música, respeitar o que você está fazendo, que como vocês têm uma qualidade vocal, uma qualidade instrumental, né, um trabalho de harmonia, tudo, aí chega lá, você olha, você fala, com certeza abala muito, né, você fala, poxa, meu, né? Muitas vezes o barulho é tanto, a falta de respeito tão grande, que você se perde no vocal também. Sim, com certeza. Você não sabe mais que nota você vai fazer, né? Com Aquilo certeza. não sai, ou você acaba fazendo uníssono, você não faz um trabalho bonito, né? E por merecimento porque também, dá uma né? desestabilizada, né, naquele negócio. Na hora Esse dia mesmo, nós fomos tocar num asilo e a mulher foi direto pro chão. Uma senhorinha que estava lá, ia sentar na cadeira. Dona Beth perdeu toda a voz, o violão. Perdeu tudo. Queria tentar ajudar a mulher. Não, fiquei sensibilizada. Era para eu ter rido muito, mas não consegui rir. Eu chorei, né? Chorou. Eu chorei. E cantando e chorando. Porque ela demorou para se refazer. Entendi. E você ri muito, Beth, quando você está aí nos normalmente eventos? Normalmente eu dou muita risada. Dá muita risada. Sim. Não só no trabalho. Né? É bom, né? A gente que ri assim é bom. Às vezes eu me pego rindo também, pessoal, né? Não, eu rio muito, muito. Em casa. É bom, né? Isso acho que ajuda muito. Né, Jéssica? A Jéssica também gosta de rir, hein, Jéssica? Eu tô morrendo de rir com as histórias de vocês aqui. Eu rio muito com a Soraya também. O Célio, hoje, antes de vir para cá, ele começou a contar um negócio. Mas ele conta que para ele não é engraçado, é tudo normal. Eu começo a falar, para, porque acontecem algumas coisas assim, né? O Sérgio tem muitas histórias, né, Sérgio? Eu peço para ele, por favor, para por aqui. Por aí, né? E me fala agora, Beth, assim, vocês já fizeram 2 CDs, tem vontade de fazer um outro trabalho, mais um, assim, do Lume, de gravação? A gente tem vontade, mas tem um custo muito grande, né? Isso é. Então... Você tem um Pequeno Lume que você gravou também, né? Gravou um Pequeno Lume? Como é que é esse trabalho? Pequeno Lume eram crianças, né? Uhum. Do Camerate também, eu dava aula para crianças, formei um coral, mas o CD que acho que o Célio se refere é Pequeno Lume, acho que
com 8 integrantes. Tá. Mas crianças fazendo vocal mesmo, dividindo voz. Olha. Muito lindo. Mas aí foi também lançado em CD, é isso? Não. Foi lançado em CD também. Foi 43 anos esse Pequeno Lume. Tá, Pequeno Lume grande. já virou os grandes lumes, né? Grandes lumes. Tá. Foi um trabalho bem bonito que eu fiz. Então você tem que acrescentava muito para mim, para a pessoa, né? Então você falou do pequeno, como é que chama? Pequeno Lumen, Pequeno né? Lumen. Tá. E aí tem a sua ideia de fazer um outro trabalho, então, para frente. Então, a gente tem ideia de fazer, tem até repertório pronto. Pronto já? Mas o custo é muito alto. Tá. Então, precisaria arrumar patrocínio, isso tudo é difícil, né? Tá. Que o primeiro foi o Belchior que bancou, né? Ele que bancou. E o segundo foi a Soraya e meu genro. Isso. Tá. Que bancaram. Tá. Porque esse é o grande problema da gente que trabalha com a arte, né? Assim, a gente sempre tem que ter ou o dinheiro da gente mesmo, ou um apoiador, ou um patrocínio, né? Para poder ilustrar o trabalho, mostrar o trabalho, né? Que a gente tem. E é sempre uma luta, né? Você vê que, mesmo agora com essa coisa dos artistas até de nome, né? Por que eles ficam lá, Lei Rouanet, Lei não sei o que, porque eles estão atrás desse dinheiro para fazer o trabalho, né? Fica todo mundo lá, né? Querendo morder. E a gente tem um paralelo, assim, do nosso trabalho, bem voluntário, né? Em hospitais, asilos. Olha que é um trabalho interessante. Hein? Aí você, é muito bom para nós, né? Para a alma. Mas você não arrecada para custear um trabalho, um CD, né? Entendi. Então, ficamos nessa. Então, vocês fazem, então, trabalho em hospital, em clínicas? Isso. E tem bastante voluntário. Bastante voluntário que faz. Você faz mais aqui no ABC, São Paulo? Mais no ABC. Mais no ABC. E a gente chega até Ribeirão Pires. E esse trabalho é muito gratificante, né? Muito. Eu cheguei a fazer um trabalho assim também em hospitais, porque eu cheguei até a fazer um curso que são dos músicos atuantes que falam. No próprio hospital a gente fazia os cursos, né? Como se fosse quase uma faculdade que a gente fez, assim, para ter esse suporte para você tocar nos hospitais, né? Então eu fiz um tempo, antes da pandemia, eu fiz bastante em hospital assim também. A gente ia nos leitos, ia lá na recepção, né, com o pessoal esperando. Você fica bem próximo, né, na sala específicas, né? E a gente até faz um trabalho assim de você conhecer o histórico da pessoa, porque às vezes a gente fala da música, mas a música ela é assim também. Ela tem o lado bom, que você vai trazer lembranças boas para a pessoa, ou depende da música que você tocar, vai trazer não tão boas lembranças, né? Então a gente sempre estudava a pessoa, o histórico dela para saber. Por exemplo, se eu lembro que às vezes a gente fazendo curso assim, né, tipo um estágio, tinha músicas que a gente não podia tocar porque a pessoa não gostava. Pra gente era sensacional, mas não podia porque a pessoa ia ter ou tomada de muita emoção, né? Ou com uma raiva, porque aquela música trouxe para ela, por exemplo, pessoal com Alzheimer, dependendo da música que você toca, vira um problema. Ou vira pro outro lado e a pessoa, né, até reage, né, de uma forma bem legal. Então tem esses dois lados, mas a gente fez muito trabalho assim e tô para retomar esse trabalho, inclusive, né, que a gente fez muitas vezes em vários hospitais em São Paulo, aqui no ABC, fiz muito esse trabalho, mas era antes da pandemia. Né? Depois da pandemia acabei fazendo, acho que fiz 2, 3 vezes, foi bem menos, né? Mas é um trabalho bem gratificante. Muito. Porque é ali que a gente conhece como que é realmente a vida, né, da pessoa, né? Eu falo que ali que a gente tem o contato específico das coisas, né? Que a gente tem que entender a nossa vida, né? Respeitar o que a gente faz, né? Que ali que tá ali pode ser pobre, rico. Isso. Não tem jeito. É muito bom para quem recebe, né? Sim. A serenata, a música, né? Sim. E para quem doa ou dá, né? Sim, é um trabalho gratificante, né? É bem demais, gratificante isso, né? Bem, pessoal, como nós estamos aí? Como nós está? Nos finalmente, nós estamos nos finalmente já? Estamos chegando nos finalmente. Pessoal, eu estou aqui conversando com a Beth Caram.
cantora, violonista, fundadora do Grupo Lumen, do Grupo Cristal, né? Coral, como é que é? Coral Cristal. Coral Cristal, que já fez 3 CDs, tem um trabalho vasto de aulas, de violão, de cavaquinho, de canto, de regência, de arranjo. Ixi! Né, Célio? Tudo isso, né? E estamos aqui também com o Célio Colela, que é flautista, está aqui no off. A Soraya também no off, que também é cantora, violonista, filha da Beth Caran, que também faz parte do Grupo Lumen. Beth, agora para a gente dar finalmente, né? Dá um alôzinho pro pessoal, assim, com o final do seu trabalho. E eu gostaria que você também deixasse um contato que você tivesse aí, para o pessoal conhecer o trabalho de vocês, como que eles podem te achar, tá bom? E eu, de coração, eu agradeço muito a sua presença aqui, tá? Para vocês também, obrigado de terem vindo. Muito legal conhecer o seu trabalho, as suas coisas, tá? Muito obrigado mesmo. Tá, a gente agradece muito também pelo convite, né? Então, nosso contato é Grupo Lumen Serenatas. Eu faço questão de falar serenatas, porque às vezes, por causa desse S no final, você não consegue localizar, né? No site ou na busca. E, então, 99209 4046. Sou eu mesma que recebo as chamadas. E aí a gente vai conversando e tentando seduzir quem está querendo contratar a serenata, tá? Tá, então grupos Lumen, Grupo Lumen Serenatas. Serenatas, tudo junto. Tudo junto. Lumen com N, tá. Serenatas. Ótimo. Então, mais uma vez, obrigado, viu, Beth Caran. Pessoal, acompanha lá que o trabalho é muito bom, super nível aí de primeira. E cantora, como eu falei, compositora, violonista. Compositora também, né? Não, compositora não sou. Então é cantora, violonista. Gostaria muito. Mas de repente cria alguma coisa, né? Fundadora do Grupo Lumen, né? Fundadora do Grupo Lumen. Eu agradeço de novo, muito obrigado mesmo, tá? De coração por você estar aqui, tá? Vocês também, tá, pessoal? Muito obrigado mesmo. A gente agradece muito também pelo convite. E pela entrevista. Pela entrevista. Obrigado, viu? Obrigado mesmo por essa troca, muito legal. Me deixou bem à vontade para falar. Que bom, eu agradeço, muito obrigado. Obrigada. Pessoal, agora é aqui, né? É aqui, Jéssica. Oi, Jéssica, ó. Pessoal, então agora nós vai para cá, ó. O pessoal em casa fica lá, pai, fala direito os negócios lá. Eu falo, tem que falar, dar umas risadas de vez em quando. Aí, pessoal, você que está aí comigo, ó. Esse é o projeto Flavesp Podcast, tá? É um projeto de podcast cultural em que nós falamos dos personagens, das suas histórias, tá? Dos seus trabalhos. Então, se você quer ser um patrocinador, um apoiador do nosso projeto, você vem aqui, ó. Aqui vai aparecer um QR Code, não sei onde esse pessoal põe, é por aqui, certo? Aí você vem com aquela vontade e faz assim, paf, certo? Pronto, você vai ser um apoiador do nosso projeto, ok? E você também, se quiser se inscrever no nosso canal para impulsionar para outras pessoas verem, né? Para todo mundo, dar aquela badalada no nosso projeto aqui, muito legal. Você vem no sininho, que deve estar aqui, sei lá onde o pessoal põe. E você vem, cantinho aqui, pode ser aqui, você vem e... POF, né? Ou PIMBA, certo? E aí você se inscreve no nosso canal para justamente apoiar com a gente aqui, impulsionar o nosso projeto, tá bom? Nós agradecemos muito, eu, Flávio Véspero, agradeço. Você que está aí do outro lado, que participou com a gente aí, muitíssimo obrigado. E estaremos na próxima aí com vocês, ok? Muito obrigado, pessoal. Tchauzinho, obrigado.